Na tricotagem manual de malhas de trama, o entrelaçamento das carreiras manifesta-se em duas faces distintas. Uma delas exibe as cabeças e os pés das laçadas, sendo convencionalmente denominada purlo, ou no contexto brasileiro, ponto tricô. A outra face, oposta à primeira, revela as pernas das laçadas, sendo conhecida como plain ou ponto meia. É crucial ressaltar que, tecnicamente, não se trata de pontos intrinsecamente diferentes, mas sim de representações do direito e do avesso do entrelaçamento fundamental. A definição de qual face será considerado direito ou avesso é uma prerrogativa arbitrária do tecelão ou do usuário final. No entanto, em virtude de sua superfície mais uniforme e da proeminência das colunas em formato de V, formadas pelas pernas das laçadas, o lado plain ou ponto meia consolidou-se como a face direita e é a mais frequentemente empregada nesta função. Desde os primórdios da malharia, as capacidades decorativas oriundas da mescla de superfícies em ponto meia e ponto tricô foram prontamente identificadas e extensivamente exploradas. Fragmentos têxteis datados do século III e descobertos em Dura Europos, antiga cidade de origem grego-macedônica e atualmente localizada na Síria, corroboram essa exploração inicial, evidenciando o uso de canelados e trançados. Técnicas que dependem intrinsecamente dessa alternância de pontos. No decorrer do século XVI, os tricotadores europeus já empregavam essa combinação na produção de meias, e avançavam no desenvolvimento de intrincados padrões geométricos. Nesses designs, as áreas em ponto tricô eram habilmente utilizadas para mimetizar os efeitos visuais do damasco em tecidos planos, conferindo riqueza e complexidade às peças de malha. É crucial observar que estas combinações de ponto meia e ponto tricô são predominantemente mais adequadas para serem trabalhadas com fios de cores sólidas. A utilização de fios tingidos em cores variadas não é recomendada, visto que a variação cromática pode comprometer a clareza e a integridade do padrão. Similarmente, estas estruturas não são apropriadas para aplicação de listras com cores contrastantes, pois as transições de cor entre as carreiras tendem a descaracterizar o design original e prejudicar a estética final da peça. Ao longo da evolução tecnológica da malharia, um dos principais objetivos foi possibilitar a reprodução de diversas técnicas de tricotagem, que historicamente eram restritas ao trabalho manual. Nesse contexto, uma das primeiras e mais significativas adaptações nos teares industriais visou a produção de peças que integrassem os pontos tricô e meia numa mesma estrutura. Para operacionalizar essa capacidade, foram desenvolvidos teares retilíneos equipados com duas fronturas de agulhas, conferindo-lhes aptidão essencial para transferir pontos entre essas fronturas, e assim viabilizar a criação de tecidos com a complexidade desejada. Nesse contexto evolutivo da malharia industrial, surgiu a técnica conhecida como links knitting. No setor de malharia de trama, esta técnica refere-se à criação de padrões que utilizam uma combinação de malhas nas agulhas da frontura frontal, o ponto meia, e malhas nas agulhas da frontura traseira, o ponto tricô. A denominação links provém da palavra alemã que significa esquerda, em alusão à frontura traseira dos teares retilíneos de dupla frontura, a qual é convencionalmente responsável pela formação do avesso dos tecidos. Através da manipulação precisa dos pontos entre as agulhas de ambas as fronturas, a técnica links knitting possibilita desenvolver designs intrincados e texturas singulares, expandindo significativamente o repertório de possibilidades criativas na produção de malharia retilínea. A técnica de transferência de pontos entre agulhas, aplicada em máquinas de malharia retilínea, possibilita a criação de uma vasta gama de efeitos inovadores em artigos têxteis. Entre as diversas técnicas de tricotagem que se valem da transferência de pontos, destacam-se os links knitting, as tranças, também conhecidas como cable knitting, os arans, ou aran knitting, e os aumentos e diminuições de pontos para modelagem de artigos de tricô, técnica conhecida como fully fashion. No presente capítulo, o foco principal será direcionado ao desenvolvimento de artigos empregando a técnica links knitting, cuja função primordial é conferir efeitos de textura específicos aos tecidos. A distinção fundamental entre os artigos elaborados com esta técnica e as demais técnicas de tricotagem anteriormente mencionadas reside no fato de que a técnica links knitting executa exclusivamente a transferência de pontos entre as fronturas, resultando na alternância de malhas avessas e direitas. Em contraste, outras técnicas além da transferência de pontos também envolvem movimentos de acavalamento,
que consistem no deslocamento lateral da frontura traseira da máquina, e em alguns casos, na subsequente devolução desses pontos para outras agulhas da frontura dianteira. Esses processos adicionais serão detalhados em capítulos subsequentes. Nas máquinas de malharia retilínea, a transferência de pontos entre agulhas é uma técnica fundamental que impacta significativamente a estrutura da malha. Essa transferência não envolve a criação de novos pontos, mas sim o deslocamento de pontos já existentes entre as agulhas. Especificamente, os pontos podem ser transferidos de uma agulha localizada na frontura da frente para uma agulha na frontura de trás ou vice-versa. Tal capacidade de transferência é essencial para a produção de desenhos complexos e para a manipulação da textura e da forma da malha. Em teares manuais ou mecânicos, a transferência de pontos entre fronturas distintas ou entre agulhas na mesma frontura pode ser realizada por meio de um transferidor de pontos manual. Contudo, em máquinas automáticas essa operação é efetuada por agulhas especializadas, denominadas agulhas de transferência, que garantem a precisão e a eficiência necessárias ao processo. Nos teares automáticos modernos, a transferência de pontos entre as fronturas é facilitada pela utilização de dois tipos principais de agulhas. O primeiro tipo é a agulha de transferência, que possui um entalhe específico em seu corpo projetado para otimizar a passagem do ponto durante a operação. O segundo tipo é a agulha com mola de transferência, que se diferencia pela incorporação de uma pequena placa metálica lateral, também concebida para efetuar a transferência precisa dos pontos entre as fronturas da máquina. O mecanismo de transferência de pontos, especificamente quando se utilizam agulhas com mola de transferência, é detalhadamente ilustrado nestas imagens. O processo se inicia quando a agulha designada para transferir o ponto para a agulha da frontura oposta se eleva. Em virtude de seu perfil especializado caracterizado por um entalhe no corpo, essa elevação a uma altura superior ao plano da laçada prepara o ponto para a subsequente operação de transferência. Sequencialmente, o gancho da agulha receptora se insere na laçada que foi previamente elevada e preparada para a transferência. Subsequentemente, o gancho da agulha receptora completa sua inserção na laçada. Neste ponto, a agulha responsável pela transferência inicia seu movimento descendente, concomitantemente fechando sua lingueta e liberando o ponto para a agulha receptora. Finalmente, após o recuo completo da agulha que executou a transferência do ponto, a agulha receptora permanecerá com o ponto em seu gancho, consolidando a operação de transferência. Para otimizar a programação e a visualização no software Model 32, a ferramenta de desenvolvimento de artigos retilíneos empregada no TEAR Gemini 2130, do Laboratório de Malharia do IFSC Araranguá, são empregados os símbolos correspondentes a cada frontura, distinguivelmente codificados por cores. As agulhas da frontura traseira são representadas em verde, enquanto as agulhas da frontura dianteira são exibidas em vermelho. Esta diferenciação cromática é de suma importância para a manipulação precisa e a compreensão inequívoca dos padrões de tricotagem, facilitando o processo de design e produção. Esta diferenciação é importante, porque para trabalharmos com desenhos link-knitting, utilizaremos os símbolos referentes às duas fronturas num mesmo artigo. O diferencial aqui é a utilização dos símbolos de malha com o sinal de transferência, representado pela imagem de uma flecha branca na direção contrária do ponto desenhado. Como podemos observar, o artigo é composto por pontos nas agulhas da frente em vermelho e pontos nas agulhas de trás em verde. Compreendendo que o tecido se forma na máquina seguindo a ordem de baixo para cima, conforme os comandos deste artigo, define-se que os pontos com comando de transferência, ou seja com flecha branca, sejam os pontos malha atrás com graduação e transferência ou malha na frente com graduação e transferência. Os mesmos devem ser colocados imediatamente antes, isso quer dizer, na carreira anterior do ponto na frontura oposta, ocorrendo somente uma vez. Para um entendimento aprofundado do processo, estas imagens ilustram a correta utilização da técnica de transferência de pontos entre fronturas no software Model. Este processo inicia-se com a inserção de uma malha na frontura dianteira com comando de transferência, conforme indicado por uma seta branca direcionada para cima. Essa malha é posicionada imediatamente abaixo dos pontos localizados nas agulhas traseiras representados em verde, visando a transferência para a agulha correspondente na frontura traseira. Tal arranjo é essencial, pois a construção do tecido progride de baixo para cima, iniciando com pontos nas agulhas dianteiras em vermelho.
Antes da tricotagem da coluna subsequente nas agulhas traseiras, o ponto é transferido previamente para a agulha da frontura desejada, garantindo a continuidade e a integridade da estrutura da malha. Após a efetiva transferência do ponto da agulha para a frontura traseira, procede-se à execução de uma sequência de 6 pontos de malha nesta última agulha. Concluída a tricotagem do sexto e último ponto na agulha traseira, realiza-se a subsequente transferência desse ponto de volta para a agulha correspondente na frontura dianteira, finalizando o ciclo. Desse modo, a representação exibida na primeira imagem constitui a aplicação correta da regra de transferência de pontos entre fronturas, essencial para a programação de artigos com design Linux-Knit no ambiente do software Model. As demais imagens apresentadas sequencialmente exemplificam as diversas aplicações incorretas da regra de transferência de pontos entre fronturas no software Model. Para facilitar a compreensão e a distinção, as formas corretas são indicadas por um símbolo verde, enquanto as incorretas são assinaladas com um símbolo vermelho. Uma inserção inadequada de uma transferência, em um ponto que não será subsequentemente tricotado na frontura oposta, resultará na manifestação de 2 defeitos distintos no artigo final. O primeiro defeito é uma malha em espera, que consiste em um ponto transferido que permanecerá na frontura de destino, não sendo incorporado à subsequente formação da malha. Este erro se materializará no tecido como um fio puxado, comprometendo a estética e a integridade estrutural do artigo. O segundo defeito apresenta-se como uma tricotagem ou acúmulo sobre agulha vazia, que ocorre quando a agulha da frontura que deveria receber o ponto permanecerá sem ele devido à transferência incorreta. Isso culminará na tricotagem sobre uma agulha desocupada, o que resultará em um pequeno orifício no tecido e causará uma descontinuidade estrutural naquele ponto. Em suma, conforme evidenciado, qualquer equívoco na operação de transferência durante o desenvolvimento de artigos no software Model ocasionará diretamente a ocorrência desses 2 tipos de defeitos na malha. A transferência de pontos representa um processo intrinsecamente delicado e de criticidade elevada, uma vez que a perda de um único ponto durante essa operação pode comprometer irremediavelmente a integridade do tecido de malha, culminando em uma falha estrutural. Contudo, o principal inconveniente associado à utilização de transferências em artigos de malharia retilínea reside nos prolongados tempos de processamento que consequentemente elevam os custos de fabricação. Felizmente, as gerações mais recentes de máquinas eletrônicas superaram essa limitação, permitindo a execução simultânea da transferência e da tricotagem na mesma passada do carro da máquina, resultando em uma significativa redução nos tempos de processamento e por conseguinte nos custos associados.